Fala berrecas, beleza? Estamos aqui hoje em um outro vídeo. Agora nós vamos falar sobre os 3 níveis de causalidades do comportamento, não é isso, Lucas? Isso aí. E aí, dando continuidade na análise funcional, né? Isso também é muito importante quando a gente vai fazer uma análise funcional e faz parte do contexto da psicologia comportamental. Dando sequência a esse papo de berreca aqui, essa conversa desse outro jeito mais dinâmico, mais tranquilo, não é isso? Isso aí. Então antes de começar esse vídeo, já deixa seu like no nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva em nosso canal. É isso aí. Reforçador positivo para continuar fazendo o nosso trabalho aqui. Sempre bem-vindo. Valeu! Nos vídeos anteriores, nós falamos sobre a análise funcional dos comportamentos, onde os comportamentos surgem, como a gente vai analisar esses comportamentos, o que são estímulos discriminativos e estímulos delta, que são importantíssimos para a gente delimitar aí onde os comportamentos ocorrem, quais são as consequências. Então hoje nós falaremos sobre os 3 níveis de causalidade aí, de seleção dos comportamentos, né, Luciano? É isso aí. Seria a filogênese, a ontogênese e a cultura, né? Quando falamos de filogênese, como o próprio nome já dá a entender, nós estamos falando sobre as características genéticas que são transmitidas aí de geração para geração. Alguns comportamentos padrões, entre essas coisas, são caracterizados pela filogênese. Você teria algum exemplo aí de comportamento? A filogênese. Bom, a filogênese eu acho que dá pra gente dar exemplo os jogadores de basquete. Normalmente, a maioria dos jogadores de basquete tem uma genética de serem altos, tal, então isso facilita eles a serem jogadores de basquete, né? Então é um comportamento, né, de jogar basquete, de fazer determinados lances no basquete que a genética dele favorece, né? Então ele é filogeneticamente selecionado. Isso, então ele filogeneticamente, além de ser selecionado, ele é mais apto a realizar aquele determinado comportamento, né? Então acho que a filogênese ela vai vir um pouco nesse sentido. Consegue complementar mais alguma coisa? Sim, assim como dificilmente você conseguiria ver um jogador de basquete fazendo algo que, por exemplo, sei lá, um ginasta olímpico que vai lá dar mortais, enfim. Pode acontecer, mas é muito mais difícil. Sim, sim, a probabilidade. É claro que a gente tem outros fatores, né, que vão exercer, que a gente vai falar em seguida, mas assim, eu acho interessante que a filogênese, ela vai facilitar. Por exemplo, um pianista. Pianista, normalmente, a maioria dos pianistas, eles têm os dedos grandes e a mão espaçada, que facilita também na hora de realizar ali tocar o piano, né? Então, mas não significa que alguém que tenha dedos curtos, tenha dedos mais juntinhos, que ele não consiga fazer aquilo com treino, né? Mas aí a gente vai para outra característica que você vai falar agora, né? Então, e assim como também um ser humano não vai conseguir respirar embaixo d'água, né? Sem nenhum suporte. Então, sim. Algumas características que são selecionadas através do tempo aí, que são passadas também de geração a geração. Apesar de não conseguir respirar embaixo d'água, mas existem algumas tribos que elas conseguem ficar mais tempo embaixo d'água do que eu e você, né? Por exemplo, né? Então, porque eles tiveram uma característica filogenética que foi evoluindo e sendo transmitida de geração. Mas aí tem outras coisas envolvidas que a gente vai falar agora, né? Exatamente, é isso aí, que eu acho que entra aí no assunto que você vai tocar agora, né? Então agora, Luciano, nós entraremos na ontogênese, que são as aprendizagens individuais aí, resultantes da interação do organismo com seu meio. É nesse nível de seleção, Luciano, que o Skinner leva em consideração as subjetividades dos seres humanos e como os comportamentos são selecionados pelas consequências aí, poderíamos dizer assim, né? É legal, a gente tava batendo um papo, né, comentei com você, eu conto volta e meia isso para as pessoas da questão, eu na minha prova, lá no 2º ano de faculdade, a gente fez a prova de psicologia comportamental, experimental comportamental, acho que alguma coisa assim. E eu lembro que uma pergunta que falava lá era o que é seleção por consequência. Nossa, eu viajei. Deve ter acertado, né? Nossa, acertei pra caramba. Eu fui lá na seleção natural, fiz uma resenha, escrevi bastante, assim, até. Eu não era muito de escrever muito em prova, mas fiz uma resenha. E aí eu errei a questão. E a seleção por consequência nada mais é que um comportamento que deu certo, ele tende a ser selecionado, né? Ele tende a ser reforçado, ele tende a ser selecionado e ele tem maior probabilidade de acontecer novamente em uma circunstância similar àquela. Certo? Basicamente isso. E eu errei essa questão tão simples. Viva a professora Patrícia, obrigado, professor. É isso aí. Mas a cara da professora Patrícia quando ela viu que eu tinha errado essa questão. Aquela cara de decepção. Decepção. Ô, meu pupilo.
E eu acho que interessante a gente dar de exemplo aqui, eu acho que a gente pode usar como exemplo dois irmãos que crescem no mesmo ambiente e são totalmente diferentes. Se você pegar gêmeos, o nível de seleção de ontogênese deles vai determinar o que cada um vai ser. Nessa questão, a individualidade de cada um, né? Quando a gente falou, por exemplo, do pianista, né? Tocar um instrumento musical. Se você pega dois irmãos gêmeos, eventualmente um vai ter características ontogênicas, né? A filogênese dos dois vai ser bem similar. Não vai ser idêntica, cada indivíduo tem a sua característica genética. Mas a ontogênese deles vai ser totalmente distinta. Então pode ser que um dos gêmeos toque aprenda a tocar um instrumento musical, enquanto o outro não tem habilidade nenhuma. Isso vai ser no processo de desenvolvimento dele, né? Nos repertórios que ele vai desenvolvendo ali, as experiências que ele vai tendo. Então, um dos gêmeos tem contato, tem mais afinidade com um tio que gosta de tocar, por exemplo, um violão. Beleza, ele vai aprender. Então, e é muito importante a gente dizer também que por mais que convivam no mesmo ambiente, são tratados de forma diferente, né? Não tem como você sofrer, né? Ser atingido, ser afetado pelas mesmas consequências que a pessoa ao seu lado. Vai ser diferente, não tem como. Cada comportamento é de um jeito, você vai falar com uma pessoa de um jeito, com outra pessoa de outro jeito, não tem como todo mundo... Senão seríamos robôs, né? E não seres humanos. Assim, um exemplo disso, por exemplo, a gente vai para as jornadas de análise do comportamento aí. A minha experiência de vida, a forma com que eu identifiquei aquela jornada de análise do comportamento é uma, a sua é outra. Com certeza. A gente vai contar sobre o mesmo fenômeno, sobre a mesma situação, e eu vou ter uma perspectiva, você vai ter outra. Inclusive, até opiniões não divergentes, assim, mas diferentes, né, sobre o mesmo tema. Sim. Você vai ter reparado em um ponto específico, eu vou ter reparado em outro. Eventualmente, eles se complementam ou não, ou eles são distintos, né? Então, talvez entenda alguma coisa de um jeito, você entenda de outro, né? Mas esse nível de seleção eu acho bastante interessante, assim, para colocar em discussão. É isso aí, dá para falar o dia inteiro. O dia inteiro aqui, né, para falar sobre... Acho que os 3 níveis de seleção dá pra gente falar o dia inteiro, dá pra falar muito sobre eles, né? E qual é o terceiro e último, então? O terceiro e último, ele é um que, assim, posso dizer assim, ele nos influencia muito, né? Eu acho que é a cultura. Tá? Então, nossa cultura, quando a gente fala de cultura, existe um variável de entendimento sobre o que é cultura. E aí, assim, a cultura, ela vem, para análise do comportamento, ela vem com a ideia de como se fosse um modelador, né? Modelador de comportamento. Então, eventualmente, a nossa forma de se vestir, os estilos musicais, essas lives que estão rolando por aí e tal, não sei o quê. Um corte de cabelo, por exemplo, normalmente ele é ditado pela cultura. E quando a gente fala cultura, dá a entender uma característica genérica de cultura convencional. É claro que é levada em consideração a cultura tradicional do senso comum ali, mas a cultura ela vem também com a nossa forma de se comportar. Um evento social, por exemplo, as pessoas têm um ritual ali, uma característica que elas seguem. Um casamento, por exemplo, né? No nosso país, o casamento, culturalmente, ele é celebrado de uma maneira. Ali, normalmente, com um rito religioso, seja da religião, diferente a religião que a pessoa siga, e normalmente com algum contexto civil, né? Então, em outras culturas, o casamento vai ser diferente. Vai ter, por exemplo, se a gente pegar o Egito, a Grécia, né? Eles têm alguns outros costumes lá, de quebrar prata, essas coisas falando bem por cima aí do que a gente vê em filmes e novelas e tal, né? Mas cada cultura vai ter o seu... Sem dúvida. Eu acho legal você citar nisso, questão de regras sociais e leis, enfim, porque isso tem muita importância para o nosso comportamento, né? A gente não pode falar também de uma psicologia que ela seja fora desses contextos de prática, né? Porque senão não faz sentido para quem está assistindo também. Eu acho legal falar da cultura que esses comportamentos eles são individuais ou coletivos. Então, por exemplo, o corte de cabelo, a forma de se comportar tal, ela vem de um nível individual, mas também de um nível coletivo. No caso da cultura, acho que vem mais até de um coletivo, né? Pro individual. Sim, ela vai ter essa via de mão dupla, né? Mas vai ser mais do coletivo pro individual. Né? Então eu vou me comportar de tal maneira, eu individualmente me comporto de tal maneira, mas em função da cultura. Porque assim, porque você é reforçado se eu fizer algumas coisas em sociedade e você punido se eu fizer outras. Exatamente. Então, sim, se eu gritar com o Luciano, por exemplo, e tiver várias pessoas perto, isso socialmente falando é um incômodo, pra quê, né? Isso é ruim. Agora, se a gente chegar e conversar no canto e falar, Luciano, eu não gosto de tal coisa, ou você falar pra mim, é totalmente diferente. Então assim, a gente aprende isso com cultura também, convivência social, né? Isso é indireto?
Não, não. Mas poderia ser, né? Não, exatamente. Eu acho que tem vários comportamentos que eles vão acabando sendo selecionados pela cultura, né? Então, por uma aprovação social ou não. Também. Então, de repente... E aí a cultura é muito variável. A gente não pode levar em consideração o mesmo ambiente cultural, né? Ele pode ter N variáveis. Então, tipo, a gente pode ter o grupo X que gosta de tal coisa, a gente pode ter o grupo Y que gosta de outra coisa. Sabe o que eu acho interessante também nessa questão de cultura? É que a cultura também pode ser responsável por muitos comportamentos disfuncionais do ser humano. Sim. Se você pega uma pessoa lá que fica acompanhando muita mídia, principalmente as mulheres que são mais afetadas por essa questão do padrão social de beleza. Não, eu digo mulheres porque assim, é muito mais difícil você ver revistas masculinas que influenciem o padrão de beleza. Sim. A mulher ela é bombardeada a todo tempo com essa questão. Não, a mulher tem que ser assim, a mulher tem que ser assado. Exato. E isso é muito prejudicial para muita saúde de muitas mulheres. Homens também sofrem com isso, né? Se o homem, sei lá, se o homem for magro, ele sofre crítica. Se for gordinho, sofre crítica. Se for bombado, sofre crítica. Então, assim, tudo você sofre crítica. Mas aí foi legal você falar, porque até culturalmente a mulher ela tem características diferentes, o gênero tem características diferentes, né? O homem, culturalmente, ele é levado em consideração de um jeito, a mulher, culturalmente, de outro. Aquela ideia de, o homem que pega um monte de mulher é garanhão, a mulher que pega um monte de homem é galinha. Então isso é a cultura que impõe isso pra gente. Inclusive no desenvolvimento infantil, né? Se você pegar, você vê uma menina sendo criada, às vezes ela é muito mais cobrada do que um menino dele novo. Sim. E aí a gente tem outras características que a cultura traz, e a gente pode fazer esse link entre a cultura e a ontogênese também, que é, por exemplo, as brincadeiras na infância, que hoje se faz um movimento para tirar esse estereótipo de isso é brincadeira de menina, isso é brincadeira de menino. Porque as nossas brincadeiras, elas auxiliam no nosso desenvolvimento. Sem dúvidas. Então, por exemplo, quando o menino brinca de carrinho. Então, brincar de carrinho, andar de bicicleta, subir em árvore, jogar bola, várias características que normalmente, culturalmente, são mais realizadas por meninos, elas desenvolvem algumas características que seriam boas para todo mundo. Sim, independente de gênero. Independente de gênero, qualquer coisa. Assim como, eventualmente, por exemplo, a menina normalmente é estimulada a brincar de boneca, cuidar da casa, tal, de casinha e tal, tudo mais. E hoje a gente vive num mundo que você faz comida na sua casa, né? Faz comida, limpa a casa. Eu faço comida na minha casa também. Limpar a casa daquele jeito, né? Bem pouco, mas ainda auxilia em alguma coisa, né? Mas não porque eu não lá atrás a gente fazia. Hoje a gente consegue... Vou chegar nesse... Tem um ajudante. Tem um auxiliar lá que dá uma mão pra gente na limpeza, então nem eu nem minha esposa fazemos muita coisa. Minha esposa faz mais porque ela é encanada, mas fora isso... Isso aí, senão você briga com ele, né, Verônica? A gente sabe. Mas assim, isso tudo vai fazendo um desenvolvimento, né? E é cultural. Não é ontogênese. Essa questão, quando a gente vai nessa questão do gênero, das brincadeiras de infância, eu acho que tem... eu não estou falando assim que, nossa, você é obrigado a fazer seu filho brincar de boneca e sua filha brincar de jogar futebol. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que essas características, brincar dessas coisas, fazem desenvolver certas características que são boas para ambos, né? Não só para a menina, não só para o menino. Um menino que eventualmente ali, naturalmente, sem nenhum nível de sexualidade, porque eu acho que o problema está em colocar um contexto sexual numa brincadeira infantil. Sexualizar uma criança. Isso. Né? Então, um menino que brinca ali, que durante sua infância ele brinca com a boneca tal, ele interage com as meninas ali numa brincadeira ali de casinha, tal, essas coisas, tendenciosamente ele tem uma maior probabilidade de ser um pai, um marido melhor. Né? Então, acho que isso é uma dica, né? Fica como uma dica, por assim dizer, para os pais. Se você quer que seu filho ou sua filha sua filha tenha habilidades, por exemplo, de direção melhores, ela vai ter que subir em árvore, ela vai ter que andar de bicicleta, ela vai ter que jogar bola, vai ter que fazer várias características que vão desenvolver a noção espacial dela. E é bacana, você tocou num ponto que eu acho que dá pra gente falar no canal qualquer dia também, né? Que é essa questão da sexualização infantil, que também é um perigo. Mas não vamos falar isso hoje não, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Exatamente. Mas é outro tema muito importante pra gente debater aqui, trazer referências científicas aí. Isso. Eu acho que é legal que, assim, porque a psicologia comportamental, não que ela não trabalhe, mas ela é menos conhecida por esse contexto, esse viés de sexualidade. Quando a psicanálise puxa um pouco mais, a psicanálise das fases psicossexuais, né? Exato. Então acho que é legal a gente mostrar também essa perspectiva da sexualidade para a análise do comportamento, né? Acho bacana. É isso aí. Mas é isso aí, ó. Então, se você acompanhou esse vídeo até aqui, muito obrigado. Deixa o seu joinha.
compartilha com seus amigos. Se não tá inscrito, se inscreve, dá esse reforçador positivo pra gente. Bacana. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Sugestão também, como já fizeram. Exato, já tivemos algumas sugestões. E logo vem os vídeos aí das sugestões. O estudo de caso, que ele falou pra falar da questão da prática, tudo. Exato, né? exato. E a gente vai dar os créditos, né, pra quem sugeriu os temas. Daí no dia a gente pega o print certinho lá e coloca. Exatamente. É isso aí. Fechou? Valeu.